Muito bem, lá vamos nós. João, ó, ajeitando câmera aqui rapidinho, ensinando o João 2024. Bora lá? Esse é um conteúdo de história, que é o seu conteúdo predileto, né, João? E muitos Joões que existem por aí. Vamos juntos? Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o mundo árabe muçulmano. Bora lá? Vou compartilhar a minha tela. Nós temos 3 capítulos para estudar de história, para essa primeira avaliação. E sei que você gosta muito de história. Talvez não dessa, mas histórias. Só que aqui tem um detalhe importante, João, vem comigo, olha só. A gente estuda o passado para entender o presente. E isso se aplica em tudo na nossa vida. Então vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais do mundo árabe e muçulmano a partir de agora? Vou compartilhar minha tela e nós vamos fazer essa viagem bem gostosa aqui, bem bacana. Vamos lá? Bora lá. Vou deixar grande aqui para facilitar a nossa vida, para você conseguir acompanhar melhor. Então, bora que lá vem a história. Bom, mundo árabe muçulmano. Nosso primeiro capítulo de história, vamos trazer ele aqui. E nós vamos conhecer um pouquinho da Península Arábica antes do islamismo. Então, alguns termos aqui para a gente já identificar. Vamos lá. Nós estamos falando aqui do século VII, Oriente Médio, em que nós tínhamos um conjunto de povos que falavam a mesma língua e que ocupavam o mesmo espaço. Então, eles estavam na Península Arábica. Esses povos eles estavam organizados em clãs. O que é um clã? Um clã é um conjunto de pessoas que tem alguém que comanda, eles têm um chefe. Né? Muitas vezes, nos clãs, era a figura do homem mais velho. E eles tinham domínio em sua área. Então, esses clãs organizados aí, eles estavam vivendo principalmente de pastoreio e comércio. Eles faziam caravanas, grandes caravanas para promover vendas, e na rota de viagem deles, eles passavam por oásis. Por quê? Porque a Península Arábica é um lugar desértico. E, portanto, isso tornava a viagem muito difícil, né? Mas você pode pensar assim, por que eles tinham que sair dali? Porque precisavam de gerar recursos. E para gerar recursos, encontraram então a possibilidade de trabalhar com o comércio. O que eles comercializavam? Vamos pensar um pouquinho? Eles tinham produtos bem variados. E lá no século VII, não era assim tão fácil de comprar as coisas, né? Então, eles organizavam caravanas para vender tâmaras, que são aquelas frutinhas gostosas, especiarias, perfumes, e até os escravizados, né? Eles também faziam esse tipo de comércio, dependendo da região. Bom, as viagens eram bastante longas, eram viagens difíceis, eles iam com tropas de camelos através de regiões muito áridas, né, do deserto. Então, para tornar essas viagens possíveis, eles percorriam, faziam jornadas que tinham oásis no caminho. Isso garantia o abastecimento de água dos animais e dos comerciantes. Com o passar do tempo, foram surgindo cidades ao redor dos oásis. Então, ali começou a virar um centro comercial e de peregrinação religiosa. Importante a gente perceber que, nesse contexto, lá por volta do século VII, esses povos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de um Deus. Além disso, também acreditavam nos seres, eles eram animistas, acreditavam que entidades não humanas, como plantas, pedras ou animais, possuíam uma essência espiritual. Então, eles veneravam, inclusive, uma pedra preta, que era considerada sagrada pelos fiéis. Já imaginou? Né? A pedra preta era como se fosse um deus para eles. Bom, no século VII, com o surgimento das primeiras cidades ali ao redor dos oásis, surgiu Meca. Meca passou a ser um importante ponto de encontro dos comerciantes que vinham
de vários lugares do Oriente e do Ocidente. Também se tornou um centro de peregrinação religiosa. E é a partir daí que nós temos uma figura que vai mudar muita coisa aqui no mundo árabe muçulmano. É a partir disso que surge a figura de Maomé. Maomé foi um mercador que, a partir dos 40 anos, começou a receber mensagens do anjo Gabriel anunciando um único Deus, que eles conhecem como Alá. Portanto, Maomé foi o fundador do islamismo, com muitos seguidores pobres. Já os comerciantes não aceitavam a figura de Maomé. Por que isso acontecia? Porque Maomé dizia que os bons e justos seriam recompensados com o paraíso. E os maus, os criminosos e os hereges, ou seja, aqueles que não acreditavam na imagem de um único Deus, na figura de um único Deus, seriam então julgados por seus atos. Os maus iriam para o inferno. Maomé condenava o acúmulo de riquezas. Portanto, era comum que quem o seguia normalmente não tinha bens materiais em quantidade. Eram as pessoas mais pobres. E ele começou a incomodar as pessoas mais bem abastadas. Por quê? Porque ele dizia que a riqueza não deveria ser utilizada em benefício de uma maioria e não ser um privilégio de poucos. Então, com essas mensagens, ele começou a ter seguidores e ele se tornou o fundador de uma nova religião, o islamismo. Então, o Islã ele vai acontecer a partir de Maomé. O nome da crença veio do termo Islã, é uma palavra árabe que significa submissão a Deus. O profeta começou a pregar em Meca, mas isso não foi possível de continuar ali, porque os grandes comerciantes da cidade ficaram incomodados com as pregações de Maomé, porque ele defendia o monoteísmo, e isso era um perigo para a cidade de Meca, por quê? Porque Meca reunia povos de todas as localidades com a sua cultura politeísta, ou seja, de vários deuses. Então, isso poderia afastar os peregrinos de Meca e enfraquecer o comércio local. E é por isso que nós temos a Hégira. A Hégira é a emigração, foi uma mudança forçada que ocorreu em setembro de 622 e que marca o início do calendário da nova religião difundida por Maomé. Então, os seguidores do islamismo passaram a ser conhecidos como muçulmanos. A partir da Hégira. A Hégira é quando Maomé se muda para uma cidade mais afastada. Essa cidade se chamava Iatrebe, hoje é conhecida como Medina, e foi uma mudança forçada. Ele não queria ir, mas precisou, né? Ele, com essa mudança, ele assume o controle local da cidade e implanta um governo teocrático. O que é isso? Um governo teocrático, João, é aquele no qual o governador, no caso Maomé, né, ele concentrava as funções de juiz, de líder espiritual, militar e administrativo, ou seja, era ele que mandava e pronto. Um dos objetivos principais dele era a expansão do islamismo, né, da fé islâmica. Então, muitas vezes, essa expansão se deu pelo trabalho missionário dos pregadores. Eles saíam e conquistavam novos fiéis. Mas também aconteceu através de guerras. Né? Essas guerras receberam essa luta, né, contra pessoas infiéis que não seguiam o islamismo. Ela é chamada de jihad, que significa um esforço em favor de Deus para proteger e expandir o islamismo. Aqueles que morressem lutando durante uma jihad seria considerado mártir e teria salvação eterna no paraíso. E cabe a gente observar, lembra que no começo eu iniciei o nosso encontro hoje fazendo justamente esse apelo aqui, né? Essa lembrança, que é importante a gente conhecer o passado para entender o presente. As jihades, elas eram lutas contra infiéis. E essas lutas elas eram consideradas esforço em favor de Deus para proteger e expandir o islamismo. Só que isso não acabou lá no século
Isso permanece até os dias de hoje. Então, quando nós vemos, né, os muçulmanos em guerra, um tanto de coisa acontecendo lá nos países árabes, e talvez a gente não entenda, quando nós voltamos os nossos olhos para a história, começa a ficar um pouco mais claro esse processo. E uma coisa interessante da gente perceber aqui no islamismo é que lá no começo a gente entendeu que a Península Arábica, antes, né, do islamismo, ela estava organizada em clãs que dominavam a sua área, ou seja, cada um mandava ali. Então não era um povo unido. A partir de Maomé, com a pregação do islamismo, que defendia um único Deus, houve então uma coesão, uma união através da fé. Então se formou entre os seguidores do islamismo, árabes ou não, um sentimento de identidade que os unificou. Eles partilhavam valores religiosos, costumes e crenças. É por isso que se diz que existiu o Império Muçulmano, pois eram povos de diferentes origens que se encontravam unidos em torno de uma mesma crença religiosa. Bom, Maomé começou o islamismo, mas ele não viveu para sempre, né? Então vamos ver. A gente já entendeu como era antes e agora nós vamos entender como é que ficou depois. Maomé morreu em 632, quando o islamismo já havia conquistado quase toda a Península Ibérica. Então, ele promoveu uma grande conquista territorial. E ele ia conquistando os territórios e convertendo os povos, por bem ou por mal, né, para a religião islâmica. Só que quando ele morre, o que, que acontece? Ele, isso causou uma divisão nos seus seguidores. Eles foram se dividiram em dois grupos. E esses grupos existem até hoje. Então, nós temos os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles acreditavam que o califa deveria ser o muçulmano mais qualificado para assumir a liderança do seu povo. Ou seja, depois de Maomé, deveriam identificar quem era o muçulmano mais competente, mais qualificado, e ele deveria assumir esse lugar de líder total, como foi com Maomé. Ele se colocou nesse perfil teocêntrico. Ele mandava em tudo. Então, os sunitas acreditavam nisso. Já outro grupo, dos xiitas, eles entendiam que o sucessor de Maomé deveria ser o parente muçulmano mais próximo do profeta. Há uma dissidência entre eles. E essa divisão ela existe até hoje, representando os sunitas, representam a maioria dos muçulmanos. Então, a maioria dos muçulmanos defendem a separação entre o poder político e o religioso. Já para os xiitas, o governante deveria ser também um guia espiritual. Então, existe essa grande diferença aí. Para sunitas, a pessoa melhor preparada seria o guia político e religioso. Já para os xiitas, deveria existir uma figura só que contemplasse, inclusive, a questão espiritual. E essa guerrinha, vamos dizer aí, ainda existe. Então, por isso, mais uma vez, vamos lembrar, importante conhecer o passado para a gente entender o presente. Bom, houve, então, a expansão territorial e trocas culturais. A expansão do território do Império Muçulmano permitiu que os árabes entrassem em contato com diferentes povos. Esses povos eles tinham hábitos diferentes, tradições, né, distintos dos seus, e isso acabou promovendo um grande intercâmbio cultural. O que é o intercâmbio cultural, João? São ações que para um determinado povo é algo comum e que para aquele povo, para outro, não se identifica dessa forma. Então, eles começaram a conhecer novas formas de fazer, novos equipamentos, novas tendências, novas possibilidades. E isso foi acontecendo com o uso de equipamentos que aumentaram a produção agrícola, então alguns povos já estavam mais desenvolvidos na produção agrícola,
porque eles usavam moinhos movidos a água, novas formas de rotatividade de colheita e emprego de canais subterrâneos. Então, lá, os árabes ainda não conheciam nada disso. A partir do momento que eles começam a conquistar novos territórios, eles também começam a se deparar com novas formas de fazer coisas que eles faziam, mas que poderiam ser melhoradas. Também começaram a conhecer novos produtos, como o algodão, a berinjela, a cana-de-açúcar, a laranja, entre outros. E foi assim que eles se tornaram produtores de papéis, do papel mesmo. Isso deu origem a livros e bibliotecas. Então, essa origem, né, bibliotecas que passaram inclusive a ser abertas para o público, com salas de leitura e materiais para as cópias, começou a difundir a educação, a sabedoria, né, pelo mundo, e foi assim que surgiu a Casa da Sabedoria e as primeiras universidades. A Casa da Sabedoria foi construída em Bagdá, e ela tinha estudos avançados em matemática, astronomia, medicina, filosofia e vários outros temas. E pensa que isso faz muitos anos, né? Lá a partir do século VIII já. A Casa da Sabedoria é, inclusive, do século VIII. Nesse local, na Casa da Sabedoria, se reuniam pessoas muito inteligentes, eruditas, né, que eram muito inteligentes, intelectuais, que passaram a fazer a tradução dos textos clássicos do grego para o árabe. Isso foi uma ação bastante importante, porque ajudou a preservar no conhecimento que já existia no mundo até então. Também foi aí que fundaram-se as primeiras universidades no século IX, sendo Al-Qarawiyyin a mais antiga na cidade de Fez, no Marrocos. Essa instituição foi fundada em 859 e ficou mundialmente conhecida devido aos estudos em ciências naturais. E acredite, João, essa universidade existe até hoje e tem em seu programa cursos de graduação em matemática, física, química, línguas estrangeiras, entre outros. Então, olha quanto tempo, né? Mais de 1000 anos já que existe essa faculdade. Bom, os árabes se destacaram muito na matemática e na astronomia. Eles deram início ao estudo da álgebra, da trigonometria e de outros temas da matemática. Começaram a resolver problemas práticos do dia a dia usando esses termos da matemática. Realizaram também avanços no estudo da astronomia e, com o uso do astrolábio, que é um equipamento, conseguiam saber a hora do dia ou da noite de acordo com a posição dos astros. Claro, não existiam relógios, mas a luz do Sol, a posição dos astros no céu, fez com que eles desenvolvessem uma técnica para identificar o horário do dia. Olha que legal, né? Bom, vamos pensar um pouquinho agora na arquitetura islâmica. A religião tinha muita influência na produção artística dos fiéis. Então, isso se mostra muito na construção de grandes mesquitas. Pois, lógico, se ele era um povo, né, que cultuava a religião, eles precisavam ter lugares para isso. E assim, a cultura árabe muçulmana foi responsável pela construção de grandes mesquitas. Eles construíram a grande mesquita de Samarra, em Bagdá, com 40 mil metros quadrados. E essa mesquita foi, durante 400 anos, a maior do mundo, até que ela foi destruída pelos mongóis, que é um povo originário da Ásia. Também temos outras mesquitas muito grandes. Uma delas é a Mesquita Azul, em Istambul, na Turquia, a Mesquita do Sultão Hassan, no Cairo, Egito, e a mais famosa de todas, o Taj Mahal, em Agra, na Índia. Ele é o mais famoso mausoléu da arquitetura islâmica. Bom, lembra que eu falei que era importante a gente conhecer o passado? Vou falar de novo, né, para entender o presente? Muito bem. O islamismo, ele surgiu e se proliferou pelo mundo, tanto através de conquistas de território, quanto de conquista de novos fiéis. A conquista de novos territórios, ela não era pacífica. Ela se originava através de lutas. E as pessoas que lutavam, lembra? Elas eram consideradas mártires, né? Que eles iriam para o céu se ele morresse naquilo que da defesa de Alá. Bom, ocorre que o islamismo cresceu
E ele hoje tem 1,5 bilhão de fiéis espalhados nos 5 continentes. É a segunda maior religião do mundo. Mas nem tudo é bonito. Existem grupos extremistas. E esses grupos extremistas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, realizam ataques terroristas para combater potências ocidentais. Um grande exemplo disso é os Estados Unidos da América, que eles consideram como o maior inimigo do Islã. E são ações violentas que são realizadas, né, contra as nações do Ocidente. E isso faz com que leve à morte de pessoas civis, de militares, enfim. Nós tivemos em 2011, em 2001, perdão, 11 de setembro de 2001, o maior ataque terrorista da história. Ele aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Foi atacadas as Torres Gêmeas nos Estados Unidos e como resposta a isso, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, onde estava Osama Bin Laden, que era um grande líder da Al-Qaeda na época. Os militares norte-americanos ficaram cerca de 15 anos no país, e durante esses anos, dezenas de milhares de pessoas foram mortas. Então, existe dentro do Islã os grupos extremistas. E isso é muito ruim, porque afeta o mundo todo. Né? Lembra que eles consideram que quem morre defendendo a fé vai para o céu? Né? Então, fica muitos dos atos terroristas deles. Bom, conhecemos neste capítulo o mundo árabe muçulmano. O que eu quero que você se recorde? Primeiro que história é legal, né? Nem toda história é chata, tá? Aqui a gente conseguiu fazer um mergulho na história, né? De uma forma mais gostosa um pouquinho, não é? Bom, outra coisa importante é você, depois de assistir essa aula, fazer uma atividade de esforço. Porque, de fato, João e todos vocês que assistem, sem esforço a gente não aprende. Então, não basta a gente ouvir uma videoaula gravada, ainda que seja gravada de uma maneira muito mais simplista, né, com frases mais simples, com palavras mais fáceis para você entender. Mas é importante você fazer a sua expressão daquilo que você entendeu. Então, se você gosta de cores, gosta de recursos visuais, pode fazer, por exemplo, um resumo em tópicos coloridos, ou um mapa mental, ou ainda, se você gosta muito de ouvir, né, sobre o estudo, você pode gravar um áudio no WhatsApp, contando aquilo que você entendeu, passando ponto por ponto. Faça esse esforço de, após assistir a aula, produzir algo que vai fazer com que você tenha que manifestar o seu aprendizado. Porque, de fato, se for muito fácil, não fica gravado. Então, nós precisamos dar uma forcinha para a nossa amiga memória. Tá? Assistiu a videoaula? Terminou? Tenta lembrar. Quais foram as palavras? Quais foram os pontos? O que a gente viu? Se for o caso, você vai ter volta na tela, né? Volta aqui no vídeo, ó, vou dar um vídeo grande, vou deixar grande aqui para você. Olha aqui os pontos que nós passamos. Como era a Península Arábica antes do islamismo, tenta lembrar. Maomé e o islamismo, quem foi Maomé? Como que se deu a expansão territorial e as trocas culturais? Qual foi o desempenho dos árabes na matemática e na astronomia? O que eles fizeram que merece destaque? Como era a arquitetura islâmica? O que tem aqui na arquitetura islâmica que merece destaque também? E o que você aprendeu sobre o Islã e os grupos extremistas? Então, coisas rapidinhas, tá? Porque é assim que a aprendizagem acontece. Então, desejo que você faça uma excelente prova. Te vejo no próximo capítulo.